Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje, né? Agora aula de Geografia, capítulo 13, Ecologia Humana e Uso do Meio Ambiente. Então, pessoal, vamos ver esse capítulo em dois momentos, né? A primeira aula agora vamos ver, falar um pouco, né, da ecologia humana voltada para as questões do espaço urbano, né, e o uso do meio ambiente no espaço urbano. Depois, na segunda aula, vamos ver aí ecologia humana, uso do meio ambiente no espaço rural, né, no campo, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vamos ver referente ao espaço urbano, ok? Bom, gente, então para falar sobre esse capítulo, né, temos que falar na ideia de ecologia e cultura dentro do espaço urbano, certo? Que vai estar aí também dentro de um contexto de consumo e preservação. Ou seja, a ecologia, né, ela também, né, estuda o espaço, estuda o ambiente, o meio ambiente, assim como a geografia também, né? Mas a geografia ela estuda mais a questão voltada para o homem, né? A relação que o homem tem com a natureza. Já a ecologia ela vai estudar a relação da natureza com os seres vivos de uma forma geral, os animais, né, os vegetais, né, enfim, qual relação que existe, né, desses seres no meio ambiente, certo? Então a ecologia é uma ciência, é um estudo aí que é como se fosse uma irmã, né, da geografia, um estudo que complementa o estudo o geográfico, né? A ecologia ela complementa muito isso aí, tá? Então, para falar, né, inicialmente aí sobre o meio ambiente voltado para o espaço urbano, temos que entender o seguinte, né, gente, que o ambiente, antes de ele ser um espaço urbano, ele foi um espaço natural, né, um espaço de onde a natureza estava no seu estado natural. E o meio ambiente, tanto natural quanto cultural, né, no espaço relacionado ao espaço urbano, ele passa por transformações, né? Vimos isso aí ao longo dos estudos, né, dos bimestres aí anteriores, certo? Então o espaço natural passa por uma transformação, né? Só que essa transformação é um pouco mais lenta, né? É de acordo com o tempo geológico. Lembra que nós estudamos, né, no início do ano, o tempo geológico voltado para as ações, as transformações da natureza de uma forma natural, ou seja, sem interferência do homem, certo? Já a transformação ocasionada, né, pelo homem, a transformação da natureza ocasionada pelo homem, que nos vai dar a dimensão da natureza, do espaço natural transformado, né, de forma cultural, né, ocasionado pelo homem, e isso se dá de uma forma rápida, né? Ou seja, o homem ele transforma o espaço de uma forma rápida por meio das suas ações, né, das suas ações que seguem de acordo com os seus interesses, não é isso? Então, voltado aí para essa questão, temos aí também um entendimento de que a ecologia ela vai estudar essas duas questões, né? Tanto as transformações ocasionadas de forma natural, tanto as questões ocasionadas de forma cultural, né, nos espaços urbanos, provocada pelo homem. E a ecologia vem também com um caráter de fazer com que essas transformações seja analisada, né, de uma forma a promover a sustentabilidade, né? As transformações ocorrem e então a ecologia vai estudar como se deu essas transformações e vai propor melhorias, propor de uma forma, né, que as transformações estejam voltadas para uma forma sustentável, né? Ou seja, para fazer com que as transformações que ocorram, só que sem agredir a natureza, né? Então a ecologia ela tem essa função de estudar o meio ambiente e promover a sustentabilidade, como também nós já estudamos capítulos anteriores, certo? Bom, gente, então o espaço, né, o meio ambiente
sendo transformado pelo homem, né, ele vai provocar aquilo que a gente chamamos de impactos ambientais, né? E esses impactos ambientais, ele vai transformar, ele vai mostrar para a gente as transformações, né, decorrente às ações humanas, né? E onde nós vemos mais isso, né, os impactos ambientais, né, decorrente às transformações, às ações humanas, nós vemos na cidade, né, nos espaços urbanos, não é? Ou seja, antes de se tornar espaço urbano, o homem foi lá e transformou o espaço natural. Ou seja, a transformação inicial é o que? O desmatamento. Não é? Nas cidades, o que nós vemos é poucas árvores e muitas construções. Não é? Então o homem ele faz essa modificação voltada para os seus interesses, né? Voltada para aquilo que possa atender, né, a sua necessidade, o seu modo de vida, certo? Então, consequentemente, né, essas ações do desmatamento vêm as construções, né? As construções promovidas aí, né, por meio de edifícios, né, por meio de asfalto, por meio de concreto, né? Então a cidade vai sendo urbanizada, né? Os espaços verdes vão sumindo. Isso acaba gerando o que mostra aqui na imagem a chamada ilha de calor, né? O desmatamento provoca de uma forma natural as chamadas ilhas de calor, junto com as questões das transformações voltadas para o espaço urbano, né? Os edifícios, as ruas asfaltadas, o concreto nas calçadas, né? Vai gerar essa ilha de calor. Então a ilha de calor, pessoal, é uma sensação térmica no espaço urbano, é uma sensação exagerada de calor. Não é? Então, o que ocorre? Né? O que vemos na imagem? Quando o Sol ele aquece a Terra e esse espaço da Terra é uma região urbanizada, essa temperatura do Sol, ela, se a região é arborizada, a temperatura, as árvores, a vegetação, ela tende a absorver essa temperatura. E aí o ambiente fica mais fresco. Agora, quando não há vegetação, né, no espaço urbano, não vemos isso, o que ocorre? Né? Os raios solares, eles entram, né, entram nas cidades, no espaço urbano, e o que acontece com essa temperatura? Não consegue ser absorvida, não é? Ou seja, porque não tem vegetação. Então a temperatura ela bate nas construções, bate no concreto, bate no asfalto e ela permanece ali, não é? Ela permanece no local, ela não se dissipa, ela não se desprende da superfície. É como se fosse um forno. Né? Ou seja, as construções ela faz com que o calor, a temperatura, ela permaneça mais tempo no local e permanecendo mais tempo no local, sentimos aquela sensação de calor, né? Não sei se vocês já perceberam isso, né? Mas o calor de 30 graus em São Paulo não podemos considerar o mesmo, né, a mesma sensação térmica, digamos assim, o mesmo que no Nordeste. Por quê? Justamente porque a cidade de São Paulo é mais urbanizada, então concentra mais calor por causa da construção. Aí, detalhe, as construções também, os prédios, não deixa que o vento circule, não deixa que o vento tire essa sensação térmica, né, muito elevada da cidade. Então, a sensação térmica na cidade é muito mais quente, né? Agora, no Nordeste, né, as cidades são menores, as construções são menores, e aí então a sensação térmica ela é mais fresca, né? 30 graus aqui, 30 graus lá no Nordeste, é a mesma temperatura, porém a sensação térmica é diferente. Então isso é resultado do quê? De uma ação do homem, né? Isso é o que chamamos aí de impacto ambiental.
Então, além disso, né, além dessa problemática que temos aí na cidade, né, que é a ilha de calor, temos a chuva ácida, né? A chuva ácida também é decorrente a uma ação do homem, né? Ah, ok, professor, o homem faz chover? Não. É no sentido de o quê? A chuva ácida, pessoal, ela mostra para a gente aqui no desenho, na imagem, os seguintes detalhes, né? Temos aqui a nuvem, né? Nuvem de chuva, né? Tá caindo aqui a chuva. Mas só que antes de acontecer isso, né? Essa chuva, né? Teve a reação da natural, né? Da natureza, e enfim, o sol aqueceu, né? O rio quente formou-se, né? A água no estado gasoso, né? Então subiu, formaram-se as nuvens. Essa nuvem acumulando, ela vai, né, ela pesa, a água pesa e cai, né? E aí forma a chuva. Bom, nos centros urbanos, por que que fala que ocorre a chuva ácida? Porque o céu está poluído, né? Então poluído por quê? Por meio das indústrias, por meio dos automóveis, né? Então, de que forma isso ocorre? Por meio do gás carbônico que é emitido, né? Na fumaça das indústrias, na fumaça dos carros. Então, todo esse gás carbônico emitido, né, pelo carro e pela indústria, ele vai para onde? Na atmosfera. Então, a atmosfera vai sobrecarregar de gás carbônico, né? E então, quando vem a chuva, né, a umidade do ar se mistura com esse gás carbônico, e aí então, quando vai chover, essa chuva ela cai com a mistura desse gás carbônico, né, com os componentes, né, químicos que ali existe misturado na água, que vai ocasionar a chuva ácida. E os resultados, né, pessoal, é o quê? A poluição de rios, a poluição do solo, né? Ou seja, a poluição ela vai ser de uma forma geral depois, né? Ela começa atmosférica, depois vai parar nos rios, né? O gás carbônico, né? E também no solo. Então isso também é um impacto ambiental considerável nos espaços urbanos, né? Provocado por quem? Pelo homem, sempre pelo homem, certo? E então, temos aí dois exemplos, né, de impactos ambientais nos espaços urbanos e deu para perceber aí que tudo é ocasionado pelo homem, certo? Então, isso é fruto do que, pessoal? Esses impactos ambientais, né? É fruto de uma ação que decorre das ações, das necessidades do homem, né? E o resultado vai ser esse que nós vemos aí, tá? Então, é resultado de um intenso processo de industrialização e também o resultado de um intenso processo de urbanização. Então, juntando esses dois elementos, o resultado desses dois componentes, dessas duas ações humanas, né, vai impactar no meio ambiente, né, que vai gerar o quê? A poluição, a chuva ácida, as ilhas de calor que nós vimos aí, né? É, também vai gerar, né, pessoal, a busca por minerais, né? A busca por minerais nas regiões onde existem os minerais, né? Então o homem vai desmatar para poder retirar do solo esses minerais. Tem a questão da poluição do rio também, né? As indústrias aqui despejando dejetos no rio. Esses dejetos podem ser tanto esgoto, quanto também produtos químicos, né? Então temos aí outros impactos, né, ambientais também, além das ilhas de calor e além da poluição atmosférica, né? A chuva ácida, temos a poluição por meio do esgoto também, né? Ocasionado pelas indústrias, certo? Bom, gente,
Tudo isso, né, pessoal, as regiões urbanizadas, o processo de industrialização, ele está muito condizente, né, pessoal, com as ações do homem, que faz com que ele necessite de, de certas coisas que provocam esses impactos ambientais. Então, tratando-se da indústria, né, as indústrias surgem por quê? Ela vai surgir justamente para produzir os chamados bens de consumo, né? Aquilo que nós consumimos, né? Só que as indústrias, elas não faz de uma forma, né? Os bens de consumo, né, os produtos, de uma forma, muitas delas não fazem de uma forma sustentável, né? Muitas indústrias trabalham de acordo com o estímulo ao consumismo, né? Ou seja, aquela produção em larga escala para fazer a pessoa consumir cada vez mais, né? Para ter mais, para desejar mais, né? Produtos industrializados. Então isso é o que vai ocasionar um agravamento cada vez mais severo da natureza, cada vez mais impactante, né, na natureza. Não é? Então, os hábitos de consumo é que também provoca o impacto ambiental. Né? Ou seja, se nós não tivermos hábitos consumistas, né, querer comprar, né, a todo momento, né, querer ter aquilo que nós não precisamos, a indústria, consequentemente, ela não vai produzir tanto. Ou seja, não produzindo tanto, ela não vai se utilizar muito do meio ambiente para obter a matéria-prima, os minérios. Ela não vai despejar nos rios produtos, né, químicos, por exemplo, né? Não vai utilizar muito as suas chaminés, né, no funcionamento da indústria, das empresas que emitem o gás carbônico nas chaminés, então ela vai produzir menos, né? Mas enfim, a nossa sociedade é uma sociedade consumista, então os reflexos estão aí nos impactos ambientais, certo? Bom, tem como resolver esse problema? Tem como solucionar a questão dos impactos ambientais? Tem. É fácil? É difícil? Ou não tem, né, jeito nenhum? Bom, para resolver, né, de uma vez por todas, para pôr fim aos impactos ambientais, é praticamente impossível, né? Porque o homem, desde que é homem, ele está agindo na natureza, não é? Então não tem como. Mas tem como reduzir esses impactos ambientais, né? Como reduzir esses impactos ambientais? A gente tem que rever, né, certos valores, né? A redução dos impactos ambientais necessita de rever certos costumes, certos hábitos, certos comportamentos que nós temos que impactam na natureza. Então, esses valores, né, ele passa por uma série de questões, ou seja, passa pela primeira pergunta aqui, né, os hábitos de consumo, como eu falei, né, por exemplo, então, se você vai consumir, por que comprar? Por que comprar tal produto? Eu preciso? Eu sinto a necessidade de ter esse produto? Se você sente, compra. Ah, não, eu não sinto necessidade desse produto, né? Eu posso resolver de outra maneira, né? Eu posso comprar depois. Eu posso comprar um, não preciso comprar dois, três, não é? Então, se você faz essa reflexão, consome aquilo que você realmente precisa, você já está contribuindo com a natureza, né? Porque se consumir mais do que precisa, você está exigindo mais recursos, né? Mais matérias-primas da natureza, né? Então, se você faz essa pergunta e consome só o necessário, você vai estar contribuindo com a natureza. Outra pergunta: o que comprar? O que eu vou comprar? Vai ser realmente necessário para mim? Né? O que eu comprar vai me ajudar? O que eu comprar vai resolver o meu problema? Né? Ou vai resolver temporário, ou vai resolver a longo prazo? Se for temporário,
não compensa. É melhor comprar um produto que seja mais adequado, de longo prazo, digamos assim, né? Então também vai estar contribuindo com a natureza, com o meio ambiente. Como comprar? Como que eu vou comprar determinado produto? Vou fazer uma análise, né? Por exemplo, eu vou comprar um lápis, né? Vamos pegar aqui um lápis, comprar um lápis. Esse lápis, ele foi feito por uma empresa que promove a sustentabilidade, né? Esse lápis está de acordo com a produção sustentável, né? Ou seja, é madeira de reflorestamento que foi feito esse lápis? Oh, legal, vou comprar. Ah, não, é feito esse lápis, ninguém sabe a procedência, como que foi feito, que madeira que foi utilizada, de onde foi extraída. Opa, peraí. Então, se não é madeira de reflorestamento, então isso não condiz, né, com o politicamente correto, né? Politicamente aí de acordo com a sustentabilidade, né? Então não vou comprar. Outro detalhe, de quem eu vou comprar? Quem é, né, a empresa? Né? Ela honra com seus compromissos, honra com os pactos, né, assinados de respeito ao meio ambiente, né? Então cai naquela outra pergunta que eu fiz anteriormente. E aí, depois de consumir determinado produto, né, uma hora o produto acaba, ele desgasta, enfim, ele perde, né, a sua função, e aí precisa descartar. Então, como que eu vou descartar? De que forma eu vou descartar esse produto? Né? Se não tiver de acordo com a sustentabilidade, né, eu não posso jogar no lixo comum, por exemplo. Eu tenho que fazer com que os produtos sejam reciclados. Então, eu tenho que direcioná-los a lugares adequados para reciclagem. E outra, como usar, né? Como que eu vou usar esse produto, de que forma, né? Ou seja, eu vou estar usando para aquela função. Se não tiver de acordo com a função, você também vai estar danificando o produto, ele perde a sua vida, né, a sua vida útil, a sua função, então ele vai para o lixo de uma forma mais rápida, né? Então, essas questões, pessoal, esses valores que a gente tem que rever para poder estar contribuindo para uma vida saudável do nosso planeta, né? Então, né, para resolver esses problemas, temos que pensar nos 5 R's, né? A ideia de 5 R's, né, pessoal, recai naquelas perguntas também que eu fiz para vocês, né? Recai numa ideia de reestruturar o sistema de produção, consumo e reciclagem, né? Porque, na verdade, os recursos naturais, ele é finito, né? Ele não é infinito, ele é finito, ele acaba. Então, se ele acaba, temos que rever nossos valores em torno dessas questões. Então, os 5 R's é o quê? Repensar. Repensar o quê? As necessidades de consumo de produção, né? Ou seja, as empresas ela tem que repensar um modo sustentável de produzir um lápis. Então, por exemplo, ela tem que fazer uma floresta, né? Ou seja, ela tem que reflorestar, tem que ter a sua própria produção de madeira. Né? Não é sair arrancando aí um monte de árvore que tem na floresta para poder produzir um lápis. E sim fazer processos de reflorestamento, né, para colher essa madeira. Então, planta, espera crescer, tira da natureza, faz o lápis. Planta de novo, cresce, retira da natureza e faz esse lápis. Né? Então, tem que estar todo momento com esse processo de reflorestamento. Recusar bens e produtos cujo consumo não é uma necessidade. Né? Então, se eu não necessito de alguma coisa, para que eu vou comprar? Que nem eu já tenho um lápis, certo? Tendo um lápis, eu vou lá na loja comprar outro? Não, eu já tenho um lápis. Então, se você começa a utilizar aquilo que você tem, você não precisa comprar outro.
não comprando outro, você está poupando a natureza, né, de retirar os recursos da natureza. O outro, né, R aí é reduzir o consumo de produtos plásticos e poluentes. Então, reduzir o quê? Se eu tenho o hábito de beber água sempre no copo descartável e jogar fora, eu tenho que parar. Então, o que eu tenho que fazer? Andar com uma garrafinha, né? Ó, uma garrafinha. E aí, eu andando com a minha garrafinha, eu utilizo sempre ela, não vou estar, né, utilizando o descartável e jogando a todo momento no lixo, né? Então, reduzir esse hábito, né, é contribuir para que seja extraído mais recursos naturais para fazer mais produtos descartáveis, né? Então, reduzir o consumo de produtos descartáveis vai estar ajudando a natureza. O outro é reutilizar. No caso aí, bens previamente utilizados na mesma função ou em outras formas de uso. Então, reutilizar é o quê? É você pegar um objeto que não tem mais função para aquilo que ele foi desenvolvido, né? E dar outra função para ele, né? Então, por exemplo, eu tenho dois pneus velhos. Eu estou precisando de uma banqueta. Eu posso muito bem, né? Tem na internet vários vídeos que mostram, né? Fazer reutilizar, né? Produtos que não tem mais função alguma, né? Produtos que vão ser descartados, né? Fazer um processo de reutilização. Tem muitos vídeos na internet mostrando isso. Então eu posso pegar esses dois pneus e fazer, né, por onde eu possa construir uma banqueta, né? Ou um vaso de flor, enfim, dar outra vida para o objeto que perdeu a sua função original. Então isso contribui também com a natureza. O outro detalhe é reciclar. Reciclar os produtos, né, que nós consumimos, né, que vai ser descartado, então descartar em locais adequados, para que então ele possa ser reciclado, né, e transformado em um novo produto, né? Então, por exemplo, se eu vou no mercado, compro um vidro de azeitona, tiro a azeitona, vou jogar no lixo comum? Não, eu vou separar esse lixo e aí eu vou colocar para o caminhão da reciclagem apanhar, né, e levar para ele ser transformado em outro pote de vidro ou outro recipiente, né, de outro formato. Então ele vai passar por um outro processo de transformação que vai gerar em um outro objeto, certo? Bom, gente, aí depois tem aqui uma tabela, né, que vai mostrar para a gente como que, né, o Brasil, né, e as regiões do Brasil, ela coleta o seu lixo de forma adequada ou inadequada, 100% adequada ou 100% inadequada. Então temos a tabela aqui. A nível Brasil, 46,6% de uma forma adequada, né? Possui lá um tratamento com o lixo de uma forma adequada, né? Separam lixo e tudo mais. Porém, né, isso dados de 2000, tá? Do ano 2000. Porém, 53,4% é inadequada, totalmente feita de forma errada, né? Plástico, vidro, resíduos orgânicos, né? Tudo vai para aterro, tudo vai para incineração, né? Sendo que poderia muita coisa ser reaproveitada, né? Então, quer dizer, metade praticamente aí do lixo é inadequada e a outra metade adequada, né? E aí, em 2008, teve uma melhora aí, ó, na forma adequada, 66,4% correta, né? E 33,6% inadequada. Então, de 2000 a 2008 teve uma melhora. Acredito que agora no ano 2020 possa ser que tenha mudado isso para melhor, esperamos, né? E aí, no caso aqui, vem as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sul e Centro-Oeste. Então, a que mais dá destino adequado para o seu lixo, né? A forma como é coletada é na região Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 61,9% adequada, né? Aí depois vem região Sul,
Centro-Oeste e por último a Nordeste, né, que tem o pior índice aqui de lixo coletado, né, digamos assim. Tudo bem, gente? Então, ficamos por aqui e aí depois vamos ver a outra parte desse capítulo, que vai ser populações tradicionais e agricultura familiar, sustentabilidade e diversidade sociocultural, ou seja, vamos ver como a população do campo lidar com o meio ambiente, lidar com a terra, né? Se eles promovem a sustentabilidade ou não, enfim. Tudo bem, gente? Então, a primeira parte é essa. Não esqueça de fazer anotações de vocês, postem lá, né, no Google Classroom, e aí no chat faremos uma atividade sobre essa aula. Ok? Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.